No vídeo de hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, o que é o valor agregado, como que um profissional que tem valor agregado se destaca no mercado e como que tu pode aprender qual valor tu agrega para a empresa na qual tu trabalha hoje. Fica ligado! Essa semana lá no meu IGTV, no meu Instagram, no patriciasouza.carreira, se tu não segue, segue lá. E também já vou aproveitar para te falar para se inscrever aqui no canal para ter muita informação de qualidade sobre carreiras, como ter resultado, como ter sucesso na tua carreira, que comportamento tu tem que mudar aí para ter mais resultado. Te inscreve aí, ativa o sininho. Como todo mundo fala, né? Tem que falar também. Afinal de contas, o que é esse valor agregado? Esse é um termo que eu uso. Desse termo não fui eu que inventei. Ele é muito usado para falar aí de diferenciais de produtos, de serviços, mas eu estou usando ele para o diferencial do profissional. Então, como que cada um de nós, cada profissional na sua área, fazendo o que faz hoje, agrega valor à empresa na qual trabalha? Ou para o cliente, né, que presta o serviço. É importantíssimo que cada profissional entenda o que é esse valor agregado, como que pode ser identificado esse valor agregado no que se faz hoje. Seja lá o que tu fizer, eu te garanto que tem valor agregado. Ou pode ter. Eu posso ser um profissional, Patrícia, que não agrega valor ao meu trabalho? Pode. Mas se tu identificar isso depois desse vídeo, já é um comportamento que tu precisa mudar para ter sucesso. Porque no mercado de hoje a gente tem muita gente, né, muito profissional, muita oferta e, claro, durante uma pandemia ou em alguns setores, de vez em quando a gente tem aí alguma crise e baixa a nossa empregabilidade. O que é empregabilidade? É o potencial, a capacidade que o profissional tem de continuar aonde está, empregado aonde está, ou de se recolocar, de trocar de emprego quando decidir. Então, um profissional que tem uma alta empregabilidade, ele dificilmente vai ficar desempregado muito tempo ou vai ser o primeiro da fila a ser demitido. Um profissional com empregabilidade alta, ele se recoloca mais fácil e ele se torna muito mais essencial na empresa na qual ele trabalha. Mas, afinal de contas, o que é valor agregado? O valor agregado que eu trago para os profissionais pensarem é o que tu faz diferente no que tu faz hoje, que se fosse o teu colega do lado ou se fosse o teu concorrente, ele não faria igual. Que resultado é esse? Que impacto é esse que tu tem na empresa ou no teu trabalho, no que tu entrega, no teu projeto, no teu produto, enfim, que tu faz diferente do que o profissional que está do lado. O valor agregado no profissional, quando ele é bem trabalhado, primeiro, quando tu identifica bem, quando tu mostra ele bem, de forma estratégica, ele faz com que tu saia dessa multidão, que tu saia dessa linha de produção de profissional, assim, que todo mundo faz a mesma coisa, que nem a Patrícia, tem um monte no mercado, eu demito ela e contrato 3. Essa é a pior coisa que alguém pode falar a respeito de um profissional. Por quê? Isso baixa a empregabilidade da pessoa, óbvio. E além disso, a gente está cada vez num mundo mais moderno, né? Que as máquinas aí estão vindo para ficar. E profissionais que são mais do mesmo são os primeiros que podem ser substituídos. Ou por um software, ou por algum aplicativo, enfim. Quanto mais a gente traz de valor agregado, quanto mais humanizado é o nosso trabalho, coisas que só um humano consegue entender e fazer, pelo menos por enquanto, é o que a gente precisa trabalhar e realmente trabalhar esse diferencial, ok? Eu encontro profissionais que trabalham muito, que realmente têm vontade mesmo, gostam do que fazem, ou até mesmo se desgastam muito pelo que fazem e não conseguem ter o reconhecimento que eles gostariam. Provavelmente, esses profissionais ainda não visualizaram o valor agregado que eles têm. E com isso, quando a gente não reconhece o valor agregado do nosso trabalho, é difícil a gente ter objetivos mais claros e objetivos que sejam mais plausíveis da gente conseguir. Porque, por exemplo, se o meu valor agregado é organização, eu sou altamente organizada, eu verifico processos, eu identifico gargalos,
Para mim isso é muito fácil e eu faço isso muito bem. Eu tenho que entender se eu gosto de fazer isso, se é algo que eu goste, provavelmente será, se é um ponto forte meu, eu tenho que dar visibilidade a esse trabalho e procurar oportunidades que cada vez mais deem visibilidade, que eu possa fazer isso bem, que eu possa me destacar por isso. Entende? Por isso que muitas vezes a pessoa tá ali, faz o seu trabalho, trabalha um monte, mas ela não consegue identificar o que ela fez de diferente. Muitas vezes, pessoas que trabalham ao lado dos profissionais identificam mais valor agregado neles do que os próprios profissionais. E isso é uma sabotagem enorme para as carreiras. Porque como é que tu vai trabalhar a tua marca pessoal? Como é que tu vai trabalhar a tua visibilidade? Como é que tu vai ir para uma reunião de feedback e pedir realmente com propriedade uma promoção, um aumento de trabalho, não, um aumento de salário, se tu não sabe que valor tu agregou de diferente? Por que o teu trabalho foi diferente de outro profissional? Em linhas gerais, valor agregado é o diferencial que o teu trabalho agregou para a tua empresa. A tua empresa, né, que é tua ou na qual tu trabalha, no serviço que tu presta, enfim. Eu vou te dar algumas dicas então, para que tu possa, se tu ainda não conhece o teu valor agregado, para que tu possa entender, identificar e poder utilizar melhor o teu valor agregado. Eu vou fazer 4 perguntas para que tu possa ir responder sobre o que tu faz hoje. A primeira pergunta é: o que tu faz de diferente dos profissionais que trabalham contigo, ou dos teus competidores, enfim, dos pares, sei lá. O que o teu trabalho, o que tu faz de diferente do que os outros profissionais? Se tu não consegue identificar isso de cara, pensa um pouquinho sobre isso. Pergunta para as pessoas de tua confiança também, que trabalham contigo, quem sabe. Isso é bem bacana, de saber a imagem das outras pessoas. Quando a gente trabalha a marca pessoal, é importante a gente ter essa ideia do que os outros pensam a nosso respeito também, não somente a imagem que a gente está achando que está passando. Então, se tu não sabe identificar de pronto, tu pode perguntar para alguém. E se tu sabe identificar de pronto esse diferencial, tu também pode checar, né? Tu pode falar com outras pessoas e ver se ela tem as mesmas percepções que tu tem sobre o teu trabalho. A pergunta número 2 que tu pode fazer é: qual qualidade é o teu forte? Qual característica é o teu ponto forte? Aqui eu tô falando de uma, mas tu pode ter mais de uma. Dificilmente um profissional vai ter uma qualidade, sei lá, 15 qualidades com pontos fortes. É difícil. E é muito mais difícil tu trabalhar 15 qualidades. Trabalhar estrategicamente para dar visibilidade para elas, para trabalhar elas de forma estratégica. Então, é muito mais interessante que tu tenha ali 1, 2, 3 pontos fortes, mas trabalhe muito bem eles. Qual é a qualidade mais forte que tu tem? Aquilo que tu melhor faz. Dando um exemplo de novo, um dos meus pontos mais fortes é a organização. Ah, mas organização? Ai, mas que coisa chata. O que isso pode fazer? Por eu ser tão organizada, me abriu muitas portas. Inclusive o que eu faço hoje, as minhas mentorias, a minha organização, ela é ponto central para que a mentoria tenha um início, um meio, um fim, tenha um fio condutor. E também quando eu fiz muita análise de processo, fiz muita melhoria de processo, fiz muito projeto e tudo isso com base na minha organização, no meu ponto forte de organização. Então, muito cuidado para tu não achar assim que tem que ser uma coisa assim, nossa, eu transformo água em vinho. Não! São coisas que realmente, características que tu tem, que te diferenciam. Não é todo mundo que é organizado, não é verdade? Tenho certeza que talvez tu não seja organizado ou tu conhece alguém que não é organizado. Tô te dando um exemplo pessoal aqui para que tu possa pensar no teu aí. A terceira pergunta que é super estratégica que tu pode te fazer é: que resultado tu teve que se fosse outra pessoa não teria o mesmo resultado? Se outra pessoa fizesse esse trabalho, não teria o mesmo resultado. De novo, se tu não consegue essa resposta, tu pode perguntar para alguém que te ajude com essa informação. Patrícia, mas eu não consegui responder nenhuma das 3 perguntas que tu fez até agora. E eu perguntei para os meus pares e também ninguém soube me responder. Então, talvez tu tenha um valor agregado baixo. Pode ser que tu nunca tenha pensado suficientemente sobre isso. Pode ser que tu nunca tenha
tido estratégia em relação a isso, e talvez tu seja um desses profissionais que trabalha e não se sente reconhecido e não tem o resultado que gostaria. Isso pode ser um motivo bem forte. Mas não se desespere. Tu pode começar a pensar nas tuas características mais fortes, porque com certeza tu tem, como eu disse lá no início das nossas dicas, e trabalhar ela, para que tu possa conseguir responder aí as outras perguntas, ok? Eu quero trazer aqui 2 exemplos de situações, um deles meu e um deles de uma cliente que já fez mentoria comigo, trazendo como que tu pode simplesmente ser mais um na multidão, com a mesma situação, ser mais um na multidão, e qual valor tu pode agregar a essa situação. Trazendo primeiro o exemplo de uma cliente minha, a gente estava numa mentoria de marca pessoal, enfim, de visibilidade, e a gente estava analisando os resultados dela. E ela tinha feito uma série de webinários na empresa onde ela trabalhava, de treinamentos para muitas pessoas, e algumas pessoas já tinham feito esse tipo de projeto, e depois ela tomou para ela esse projeto, enfim. E ok, deu tudo certo, beleza. Quando eu falei sobre isso com ela, ela me disse exatamente isso. Não, eu fiz os treinamentos, tal, foi bacana, todo mundo gostou, ótimo. Isso, uma pessoa fala isso, eu fiz treinamentos ou fiz webinários, como eu disse antes, muitas pessoas já tinham feito. Isso não é valor agregado, isso não traz diferencial. Agora, quando a gente começou durante a sessão a conversar sobre isso, a trazer um pouco mais de estratégia, trazer um pouco mais de análise, ela me disse assim, tu sabe que eu tive um feedback que sempre tinha muito retrabalho depois desses webinários, que as pessoas ficavam com muitas dúvidas e que isso trazia, assim, custo para a empresa, né? Porque tinha custo de tempo que tinha que retrabalhar ou refazer o treinamento, enfim. E eu tive o feedback que pela primeira vez em anos, ninguém teve dúvida, ninguém teve retrabalho, porque o webinário foi tão esclarecedor que isso que foi um resultado que nunca teve. Eu digo, olha aí, isso é valor agregado. Quando eu falo para vocês ali, o que um outro profissional faria que não teria o mesmo resultado, é disso que eu tô falando. Então, uma coisa é tu falar lá no feedback, na análise de feedback, ou numa entrevista que tu vai fazer, enfim, eu fiz webinários de treinamento, enfim. Ou outra coisa é tu dizer, gerando valor agregado, eu fiz webinários e pela primeira vez em muitos anos a minha empresa não teve retrabalho por causa da clareza dos meus webinários, porque eu ia retroalimentando o webinário para que sempre ele ficasse melhor, e aí acabava que as pessoas tinham as suas dúvidas sanadas já, e isso trouxe um baita diferencial para a empresa. Entende a diferença? Eu vou trazer um exemplo meu agora de quando eu trabalhava na parte corporativa. Eu trabalhava muito com gestão de processos, análise de processos, melhorias de processos, análise para certificação ISO, TS, enfim, que são coisas bem particulares lá. Mas eu poderia simplesmente dizer isso. Eu fazia análise de processos e melhorias em processos. Ok, é uma verdade. Mas gerando valor agregado, trazendo o diferencial que eu trouxe para a organização, depois que eu comecei a fazer as análises dos processos, depois que eu comecei a fazer as melhorias, depois que eu comecei a fazer as adaptações, a gente teve 0 não conformidades nas auditorias, coisa que nunca acontecia. Entende a diferença? Eu entendo o valor agregado que o meu trabalho teve, a diferença que eu trouxe para a empresa, e eu exponho isso. Isso, pessoal, não é ser presunçoso, não é nada disso, não é aí ser orgulhoso, não é feio. Falar do nosso trabalho não é feio. Ter orgulho do nosso trabalho não é feio. A gente ter orgulho de falar dos nossos resultados é o que a gente precisa trabalhar na nossa mente para ter. Porque é isso que vai fazer a gente realmente ter resultado, é a gente aumentar nossa empregabilidade e gerar valor para o nosso trabalho e para onde a gente está. Beleza? Então, quero que tu me mande, se tu tiver alguma dúvida, tu pode deixar no comentário aqui embaixo do vídeo, ou tu pode me mandar lá no patriciasouza.carreiras também, que será super bem-vindo e vai ser um prazer te ajudar nas tuas dúvidas. Muito obrigada pelo vídeo de hoje, por estar comigo até aqui, e logo, logo tem mais. Tchau, tchau!